um carro inteiro que você iria pagar a mais somente de juros, tá bom? Então você deixa de fazer a economia tola, que é aquele cafezinho que você ia economizar, e você começa a criar essa mentalidade de investidor, começar a entender de juros, começar a entender de, poxa, peraí, essa economia que eu estou fazendo aqui de apagar a luz quando eu saio do meu quarto, de, peraí, eu tenho que desligar o chuveiro elétrico porque senão eu vou gastar muito dinheiro. Essa economia é a economia tola, a economia que vai fazer uma diferença no seu orçamento, é aquela economia de não financiar um carro e ao invés disso, planejar para comprar aquele carro daqui a 2, 3 anos. E isso já entra no próximo ponto, ponto 2, que é você começa a planejar seus gastos atuais e seus gastos futuros. Quando você cria essa mentalidade de investidor, quando você começa a planejar seus investimentos, você automaticamente começa a pensar, peraí, entra tanto dinheiro aqui para mim, né? De repente a pessoa estagiária ganha, não sei, R$ 1.000 por mês, está ganhando ali R$ 1.000, R$ 800, está ganhando aquele dinheiro ali por mês. Ela começa a pensar, poxa, eu moro com meus pais, não tenho muitos gastos, ao invés de eu torrar esse dinheiro aqui, eu vou começar a investir ele, começar a aplicar, começar a focar no longo prazo, começar a focar em fazer ele rentabilizar. E mais, eu vou começar a planejar minhas metas de médio prazo. Se daqui a 3 anos eu quero ter R$ 15.000, se daqui a 3 anos eu quero ter R$ 50.000, eu quero ter R$ 80.000, eu começo a planejar hoje, separar aquele dinheiro para o futuro. E também gastos. Você sabe que você vai precisar comprar, se você quiser comprar um carro, né? Que, enfim, vai de cada pessoa. Algumas pessoas acham que precisam e realmente precisam. Na minha opinião, não considero como um bom investimento, mas se a pessoa vai comprar um carro, por que ela vai comprar um carro agora que ela quer comprar o carro e ela não planeja? Pô, vou comprar daqui a 2, 3 anos, ao invés de eu financiar, de eu gastar dinheiro com juros, eu vou ganhar dinheiro com juros investindo e recebendo aqueles juros ao longo de 2, 3 anos e depois eu compro o carro à vista, tá bom? Então você economiza um carro inteiro que você gastaria por conta disso. Terceiro ponto, você começa a perceber quando os outros gastam dinheiro com coisas que não precisam, às vezes essa pessoa é você, mas você começa a perceber quando os outros gastam dinheiro com coisas que não precisam e você começa a evitar esses hábitos e você fica mais consciente dos seus gastos. Então você vê quando alguém diz assim, ah, cara, o meu celular ele tem 2 anos já, eu quero trocar para um novo, o iPhone mais boladão que tem, iPhone 11, 12, 15, o Samsung mais boladão que tem. Então, quer dizer, a pessoa tem um celular, alguma coisa assim, há um ano ou 2 anos, ela já quer trocar no mais novo. A pessoa compra um sapato, passa 6 meses, ela diz, pô, eu quero comprar um mais bonito, um melhor. Ela começa a fazer esses gastos. E quando você cria a mentalidade de investidor, você começa a fazer conta. Peraí, se eu compro esse sapato agora que eu não preciso, ou esse relógio que eu não preciso, ou sei lá, esse colar que eu não preciso, eu estou deixando de investir R$ 300 em tal empresa que está me pagando 10% de dividendo todo ano. Poxa, isso aí no longo prazo faz uma diferença, começa a fazer diferença, porque se eu investir todo mês esses 300, 400, R$ 500 que eu iria gastar, eu estou perdendo dinheiro no longo prazo. Daqui a 10 anos vou estar com bem menos dinheiro do que eu estaria se eu tivesse planejando investir. Exatamente, como o Adenildo falou, ele constrói, ele amplia a consciência. A pessoa que começa a entender disso, começa a entender de investimento, ela fica consciente dos gastos dela. Não é só de investir o dinheiro dela, ela fica consciente. Porque pensa só, às vezes, aqueles R$ 100 que você quer são os R$ 100 que você deixou de gastar, tá bom? Então, vou repetir. Às vezes, aqueles R$ 100 que você quer ganhar mais por mês são simplesmente R$ 100 que você deixou de gastar com gastos que você não precisava. Às vezes, aqueles R$ 300 a mais por mês que você queria ganhar são os R$ 300 por mês que você gasta comprando alguma coisa que você não precisa, gastando com alguma coisa que você não precisa. E você nunca parou para pensar nisso. Às vezes, aquele gasto de R$ 1.000, R$ 2.000 e por aí vai. Você simplesmente nunca parou para pensar nisso. E o pior, isso aqui, eu estou falando para a maioria das pessoas que estão participando desse evento, a maioria das pessoas tem menos de 30 anos que estão participando do evento. Mas imagine quando você tiver 30, 32, 33, 34, 35, que você começar a financiar uma casa, que você começar a financiar um carro, e aí você vai sem saber, sem ter criado essa consciência, você vai começar a gastar com juros de financiamento muito mais do que aquele bem vale, do que aquela casa vale, do que aquele carro vale, porque simplesmente você não se planejou para aquele momento, tá bom? Quarto ponto, você começa a ver o dinheiro sobrar e descobre que o problema, no final das contas, não era ganhar mais. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu ganho um estagiário ganha R$ 1.000, ele diz assim, pô, é pouco. É pouco porque eu gasto muito aqui, beleza. Aí ele começa a ganhar, ele vai pro primeiro trabalho dele. Aí ganha 2.500. Aí, pô, 2.500, mas é pouco, eu tenho mais gastos agora. Aí depois ele começa, o segundo trabalho, terceiro trabalho, ele começa a ganhar 8.000, 10.000, 12.000, 14, 15, 20.000. E os gastos dele vão vindo proporcional.
ele começa a gastar mais, começa a querer comprar, morar num apartamento melhor, ele começa a querer um carro melhor, ele começa a querer ter um sapato melhor, um colar melhor, uma bolsa melhor, e ele começa a ter, os gastos dele vão se equiparando ao dinheiro que ele ganha. Então nunca vai sobrar dinheiro para ele. E aí quando ele cria essa mentalidade de investir, o que acontece? Ele começa a criar essa consciência e ele começa a perceber, cara, peraí, se eu primeiro estou recebendo isso e eu consigo separar isso para investir, então eu estou eu estou conseguindo fazer esse dinheiro render, esse dinheiro que eu estou deixando de gastar, e eu consigo fazer ele render, e daqui a 2, 3, 5, 10, 15 anos, vai fazer uma diferença maior do mundo, porque eu vou ter um patrimônio muito maior, eu vou estar recebendo uma renda passiva enorme, eu não vou estar dependendo só do meu trabalho para receber renda passiva, para receber renda, porque agora eu tenho meus investimentos que estão me gerando renda, tá bom? Então esse é outro ponto também. E você começa a ver oportunidades de criar dinheiro. Então não só você começa a perceber que você começa a perceber os gastos que você tem, mas você começa a enxergar oportunidades de ganhar dinheiro. Por exemplo, quando eu entrei na bolsa em 2014, eu comecei a pensar, cara, como é que eu posso para poder ter mais dinheiro para poder investir mais? E aí eu pensei, caramba, peraí, um amigo meu me perguntou como é que faz para comprar uma coisa chamada oxímetro, que hoje em dia está mais popular até por causa da pandemia, que é aquele negocinho que você bota no seu dedo e você vê a saturação de sangue, de oxigênio, no seu sangue. E ali em 2014, 2015, um amigo meu me perguntou, cara, você sabe quem consegue oxímetro? Aí eu fiz, rapaz, deixa eu ver aqui. Eu pesquisei na Amazon, americana, e eu vi que tinha um oxímetro lá que o pessoal estava vendendo, e que aqui no Brasil vendia por 5 vezes mais o preço, por 5 vezes mais caro. E eu comecei a comprar oxímetros dos Estados Unidos, trazer para o Brasil, revendia. Trazer para o Brasil, revendia. E eu comecei a ganhar mais dinheiro com isso. E por que eu fiz isso? Porque eu fui atrás de pensar, caramba, como é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro para poder investir mais? Então esse é o tipo de coisa que acontece naturalmente quando você começa a investir. Você começa a perceber, poxa, como é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro e poder investir mais? Às vezes você separa 10% para investir do que você ganha, mas você pensa, pô, eu queria separar 20%, mas eu não posso separar 20% porque eu tenho muito gasto. Então como é que eu faço para ganhar mais? Então aí você vai criando essa mentalidade também de poder ganhar mais dinheiro. De repente vai ser vendendo alguma coisa, de repente vai ser, sei lá, um trabalho, hora extra, alguma coisa assim que você vai fazer, mas você vai procurar maneiras de ganhar mais dinheiro. Outra coisa que eu percebi foi, ao longo de toda a minha vida, e isso acontece com várias pessoas, ao longo de toda a minha vida, meus pais colocaram dinheiro para mim em como é, previdência privada. Então muita gente pensa, previdência privada é seguro, você investe ali e daqui a 30 anos você está mais tranquilo. E isso não é verdade. Por quê? Porque a previdência privada é um produto de uma seguradora ou de um banco. Então o que acontece? Se é um produto, eles têm que ter lucro com aquilo ali. É um produto, eles estão vendendo alguma coisa. Não é que eles estão preocupados pensando no seu futuro, de, eu quero ajudar a Yuri, pelo amor de Deus, ele não pode passar necessidade, ele tem que ter uma vida boa daqui. Ele está pensando, bicho, se eu vender esse daqui para mais pessoas, eu consigo ganhar mais. Então, quando a gente foi ver, foi ler como é que era a rentabilidade dessa previdência privada, estava rendendo mais ou menos 3% ao ano. 3% ao ano é quanto rende a poupança hoje, tá bom? Então a poupança hoje está rendendo mais ou menos 3% ao ano, 2,95%. Então, mais ou menos 3% ao ano. Isso que estava rendendo, e a inflação está em quanto? A inflação está em 5, 6%, tá bom? Então, quando o seu dinheiro que você está colocando, pensando para daqui a 20, 30 anos, mais até 40 anos, tá indo pro ralo por conta da inflação, cara, não faz sentido você botar seu dinheiro ali. Então, mesma coisa com a poupança, mesma coisa com a conta corrente, seja ela remunerada ou não, tá indo pro ralo, seu dinheiro que tá lá tá indo pro ralo, porque simplesmente ele tá perdendo para a inflação todo mês. E aí, quando a gente foi ver isso, eu disse, poxa, peraí, não faz sentido colocar dinheiro aqui. Então a gente foi tirar o dinheiro de lá. Então é mais uma coisa que você se atente. Poxa, o dinheiro que estava sendo guardado aqui por tantos anos, que estava perdendo para a inflação, estava desvalorizando com o tempo, eu posso fazer o quê? Tirar esse dinheiro daqui, aprender a investir e aplicar por conta própria esse dinheiro. Assim eu não vou ter taxa para colocar meu dinheiro lá, que eles cobram. Assim eu não vou ter taxa para retirar meu dinheiro de lá. Assim eu não vou ter taxa que eles têm de administrar aquele dinheiro ao longo do processo. Então eu tiro essas taxas e aí eu consigo fazer o meu dinheiro render mais, porque eu estou fazendo por conta própria, porque é do meu interesse ter isso, tá bom? Então essa é mais uma vantagem que você tem quando você começa a investir. E outra coisa que você tem, mais um ponto, que é você cria expectativa de quando você vai atingir as suas metas. Então, por exemplo, eu tenho um aluno chamado Yuri Saraiva, que mora lá na Suécia, e ele falou, Yuri, eu já tenho minhas metas, eu tenho 35 anos, ele começou a investir aos 35, e ele já fala até, poxa, eu queria ter começado aos 20, queria ter começado aos 25 no máximo. Mas enfim, ele tem 35, e ele fala, Yuri, eu tenho minha meta de 5 anos, minha meta de 10 anos, minha meta de 30 anos, E quando eu atingir minha meta de 20 anos, eu já quero que meu filho esteja atingindo a meta de 10 dele, de quando ele tiver 10 anos, daqui a 10 anos.
Então, quer dizer, você vai criando meta de quando você vai atingir os seus primeiros 10 mil reais, quando você vai atingir seus primeiros 20 mil, seus primeiros 50 mil, tá bom? Então você começa a visualizar isso claro como se fosse o dia, você começa a planejar quando você vai atingir essas metas. E essa é uma vantagem que você tem de investir. E essa é uma desvantagem que você tem em não investir. Porque justamente você vê seu dinheiro parado ali na poupança, você quer logo gastar ele, porque não está rendendo quase nada, e o que rende ainda perde para a inflação, desvaloriza. Você vê o preço da carne subindo, você vê o preço do leite subindo, tudo subindo. Então você não tem nenhuma motivação para ficar poupando esse dinheiro, tá bom? Mais um ponto, você nunca vai ver a crise com os mesmos olhos. Então preste atenção, você nunca, quando você começa a investir, você nunca mais vai ver a crise com os mesmos olhos. Quando você tem dinheiro na poupança e acontece uma crise, se você tiver muito dinheiro, né, que eu tenho certeza não é o caso da maioria das pessoas, mas quem tem, então veja só, quem não tem dinheiro na poupança, parado ou guardado em algum canto, passa por uma crise e se desespera completamente. Quem tem na poupança passa por uma crise e diz assim, pelo menos eu tenho dinheiro na poupança aqui, eu vou economizar para alguma coisa que eu precisar ali e tal. Beleza. Mas não vê uma oportunidade. Não pense na oportunidade. Por quê? Porque crise nos investimentos, no mercado financeiro, é sinônimo de oportunidade. É necessariamente oportunidade. Quem fala isso não sou só eu, não. Quem fala isso é Luiz Bassi, que é o maior investidor, pessoa física do Brasil. Ele era engraxate, hoje ele é bilionário. E ele diz assim, cara, na pandemia, com essa queda das ações, foi o momento que eu mais comprei ação há muito tempo, foi o momento que eu mais investi. Por quê? Porque eu sei que crises passam, toda a crise da história passou. A grande crise de 29, a crise de tal coisa, a crise dos anos 2000, a crise de 2007, a crise agora da pandemia. Toda crise passa, o mundo avança, o mundo sempre vai para frente. Então, se você sabe disso, se você cria essa consciência, se você sabe investir, no momento que a crise chega, você faz o quê? Você investe mais. Você simplesmente, as ações caíram, você vai e coloca mais dinheiro. Por quê? Porque você sabe que aquela crise vai passar. Você sabe que você está fazendo bons investimentos, comprando barato, e no futuro isso vai valorizar. Você sabe que você está comprando barato, coisas que vão te pagar dividendos cada vez maiores, tá bom? Então você cria essa consciência também. Quando você tira do seu dinheiro da poupança e você começa a entender a investimentos, você cria essa consciência de que crise no mercado financeiro é sinônimo de oportunidade. E se você não sabe aproveitar isso, você vai continuar perdendo dinheiro todos os meses para a inflação, tá bom? Mas uma vantagem de investir é que quando você sabe investir, você entende de juros, você começa a perceber quando é melhor pagar parcelado, quando é melhor pagar à vista. Você percebe quando é melhor fazer um financiamento, e tem cenários que pode valer a pena fazer um financiamento, e tem cenários que não vale. É isso, uma das coisas que você aprende também quando você sabe investir. Então, por exemplo, se você vai comprar alguma coisa à vista, e aquela coisa, sei lá, um computador, alguma coisa assim, custa 2, 3 mil reais. Vamos dizer que custa 3 mil reais. À vista é 3 mil reais, mas parcelado você vai pagar exagerar aqui, vou dizer que você vai pagar em 20 vezes de 300 reais. Se você vai pagar em 20 vezes de 300 reais, você vai pagar 6 mil reais. Custa 3, você vai pagar 6 mil, certo? Então é um juros altíssimo, isso daí, é um juros altíssimo que você vai pagar muito caro, você vai pagar 3 mil reais só de juros. Qual é o tipo de investimento que tem uma rentabilidade dessa? Nenhum. Nenhum investimento tem esse tipo de rentabilidade com segurança. Vai duplicar seu dinheiro em 3 anos? Não tem nenhum investimento que te prometa isso com segurança. Então, se você entende isso, você diz assim, então é melhor pagar à vista do que parcelar, tá bom? Então, isso é mais uma coisa que você cria quando você aprende a investir, quando você entende de números, tá legal? Quando você entende como investir. Mais uma coisa, você, né, indo para um dos últimos pontos, para depois passar para pontos bônus, né? Então eu estou trazendo 10 pontos de vantagem de você aprender a investir, tirar seu dinheiro da poupança e aprender a investir, e também vou trazer alguns pontos que são bônus, tá legal? O 10º ponto, que é de oportunidade também, é que o dinheiro nunca mais vai ser um problema para você, tá bom? A maioria das pessoas passa a vida com dinheiro sendo um problema para elas. Elas não têm noção de que tem um mundo além disso. Elas sempre viveram uma vida de escassez, em que simplesmente dinheiro sempre foi um problema. Elas nunca tinham dinheiro separado para comprar alguma coisa, elas nunca tinham dinheiro para poder investir, para poder crescer, para poder comprar alguma coisa que elas precisavam, alguma coisa que elas queriam, fazer uma viagem, aumentar o patrimônio, ter mais liberdade. Elas nunca souberam que é possível que qualquer pessoa atinja isso. Elas nunca tiveram essa consciência. E no momento que você aprende a investir, que você começa a planejar seus gastos, você começa a planejar sua renda, o patrimônio que você quer ter, você começa a investir e fazer seu dinheiro render mais, você começa o dinheiro deixa de ser problema para você. Então o dinheiro hoje que é a causa
da maioria das discussões familiares, é a maior causa de divórcios no Brasil. Isso é uma pesquisa do Serasa, tá? O Serasa São Paulo fez essa pesquisa e mostrou que, se eu não me engano, 52% dos divórcios são causados por problemas financeiros, discussões financeiras. Então, esse problema deixa de existir. Então, pensa só o seguinte, é, olha só, pensa só o seguinte, problema você sempre vai ter, tá bom? Não é que ter dinheiro vai resolver seus problemas no mundo. Problemas você sempre vai ter, mas é muito melhor ter o problema de ter uma luz quebrada do que ter o problema de não ter dinheiro para pagar energia. É muito melhor você ter o problema do pneu do seu carro furar do que você não ter carro, e se você precisa de transporte, né, por exemplo, porque você não tem condição de arcar com aquilo. É muito melhor você dar um problema na sua casa do que você não ter casa para morar. Ou alugar uma casa, você não ter dinheiro para alugar uma casa, porque simplesmente você não tem dinheiro. Então, o dinheiro vai resolver vários problemas, não vai resolver todos, mas é muito melhor você ter problemas que se resolvem com outras coisas do que problemas que se resolvem com dinheiro. É muito pior você não ter dinheiro para comer, para dar educação para os seus filhos, para pagar uma escola para os seus filhos, para pagar inglês, do que você ter outros tipos de problema, tá bom? E agora estou chegando já nos bônus, nas dicas bônus aqui, né? Em relação a quais as oportunidades você não vai deixar de passar porque você agora sabe investir, tá bom? Então agora os problemas que passam as pessoas que só têm dinheiro na poupança, que só têm dinheiro na conta corrente ou simplesmente não guardam dinheiro e que não sabem investir. Esses aqui são os problemas que essas pessoas vão passar. Primeiro delas, elas sempre vão comprar alguma coisa pelo dobro do preço do que vale. Como assim? Ela sempre vai dizer assim, eu quero comprar um carro. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai comprar aquele carro, vai financiar em 5 anos e vai pagar 2 carros. O carro que ela comprou e um carro de juros que ela vai dar para a concessionária, somente de juros que ela está pagando a mais, tá bom? Então a pessoa vai financiar uma casa, vai financiar por 30 anos pagando uma parcela que cabe no bolso dela. O que ela não vê é que aquela parcela tem a boa parte daquela parcela é de juros e no final dos 30 anos ela vai pagar 2 casas, usufruindo só de uma, tá bom? Então isso que é uma desvantagem de você ter dinheiro, guardar dinheiro, só guardar dinheiro, simplesmente não guardar em relação a você investir. Você vai comprar as coisas pelo dobro do preço do que valem, tá bom? Essa é a primeira. A segunda, inevitavelmente, você vai ter baixa autoestima. Como assim, Yuri? Baixa autoestima, você está falando de investimento, agora está falando de sei lá, psicológico. Pensa o seguinte, se você não tem, e hoje a maioria das pessoas que estão participando do evento tem menos de 30 anos, mas imagine daqui a 5, 6, 7 anos, você querer de repente fazer algum curso em São Paulo, algum curso fora do Brasil, querer aproveitar alguma oportunidade e você não poder porque aquele curso é muito caro e você não pode pagar aquele curso. Então é um sonho seu que deixou de se realizar. Ou então, você quer dar uma educação boa para o seu filho, você quer colocar ele na melhor escola da sua cidade, você quer colocar ele para aprender inglês desde cedo, mas você não tem dinheiro para isso. Você tem que colocar na quarta, quinta, sexta melhor escola da sua cidade e você não paga para ele um curso de inglês. Então, o futuro daquela criança vai ser prejudicado porque ele não teve acesso a uma educação que ele poderia ter tido se o pai, a mãe dele, soubessem investir aquele dinheiro. Então, é isso que você acaba, inevitavelmente, privando o seu filho, sua filha, mesmo que você não tenha daqui a 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, provavelmente você vai ter, você priva aquilo daquela criança, de ter acesso a essa educação, de poder crescer. E as consequências disso, ele vai enfrentar daqui a 20, 30 anos, quando ele estiver no mercado de trabalho e não souber falar inglês. Daqui a 40 anos, quando ele não tiver educação financeira, ele simplesmente se endividar a vida todinha, certo? Então, isso é o que isso acaba acarretando também na baixa autoestima. Você começa a perceber o dinheiro faltando em casa e você começa a ter baixa autoestima. Você não poder pagar um plano de saúde bom, né? Que aqui já entrando em saúde, você não pode pagar um plano de saúde bom, um tratamento para alguém da sua família que precisa. Por exemplo, um avô meu, ele teve um problema de hérnia de disco. Então ele teve um problema de hérnia de disco, a gente foi do plano de saúde, o plano de saúde disse que não cobria a cirurgia de hérnia de disco. Como é que a gente resolve esse problema? A gente teve que ir por fora, teve que pagar um advogado, pagou muito dinheiro para o advogado entrar no processo contra o plano de saúde. Ao mesmo tempo a gente foi para o particular para pagar a cirurgia e aí o plano de saúde liberou e a gente pôde fazer pelo plano de saúde. Mas pensa só, se não tivesse dinheiro para pagar o advogado, se não tivesse dinheiro para fazer a cirurgia caso o advogado não conseguisse resolver, como é que faria? Então a pessoa, meu avô no caso, teria esse problema de hérnia de disco pelo resto da vida, ele não conseguia nem deitar por causa de hérnia de disco, ele dormia em pé, enfim. Mas o ponto é o seguinte,
você começa a passar por esses problemas que você hoje talvez não passe, porque você tem 22, 25, 30, 31 anos. Você é jovem, você não passa por esses problemas hoje, mas você vai passar. Alguém da sua família vai passar. E se você não sabe investir, se você só poupa dinheiro na poupança, conta corrente, perdendo para a inflação, dinheiro desvalorizando, você não pode resolver esse tipo de problema no futuro, tá bom? Então, problemas de saúde vão aparecer, problemas de pagar plano de saúde, problemas de ter uma alimentação saudável. Então, de repente, a pessoa quer se alimentar melhor, quer comer uma alimentação mais saudável, e às vezes a alimentação mais saudável é mais cara para você pagar. Então, para você ter acesso a isso, você tem que ter dinheiro para poder pagar por essa alimentação mais saudável. É uma coisa que você não tem se você não souber investir seu dinheiro. Outro ponto, você trabalhar até a aposentadoria e não ter uma perspectiva de receber mais. Então, imagina você passar trabalhando, a maioria das pessoas que estão participando do evento tem menos de 25 anos. Imagina que você tem 23 anos e você está trabalhando, você vai trabalhar até os 65 anos, certo? Partindo do princípio que o governo não vai postergar a sua aposentadoria, que provavelmente vai acontecer, tá bom? A Previdência está eles estão com cada vez menos dinheiro, eles estão precisando prorrogar o prazo da aposentadoria. Então você trabalha por 42 anos para chegar depois desses 42 anos e aí você vai ter o quê? Você vai precisar pagar com remédio, com, enfim, várias questões de saúde que você vai ter e a Previdência vai estar te pagando quanto? R$ 1.000 por mês? R$ 2.000 por mês? R$ 3.000 por mês no máximo? Quer dizer, então você vai ficar dependente de ter outra fonte de renda. Se você não tiver outra fonte de renda, você vai se prejudicar ao longo de toda a sua vida, mas principalmente quando você precisar mais, que é quando você se aposentar, tá bom? E quando você sabe investir, você cria a sua própria fonte de renda através dos investimentos. Você se torna sócio das maiores empresas do Brasil. Você pega Carrefour, Magazine Luiza, Vivo, TIM, Oi, enfim, você pode investir nas maiores empresas do Brasil através de investimento em ações, e nenhuma dessas empresas que eu falei é recomendação de compra, são só exemplos, mas você se tornando sócio dessas empresas, você passa a receber parte dos lucros delas. E aí você recebendo parte do lucro delas, isso é chamado de renda passiva, é uma nova renda que entra na tua conta todo mês, tá bom? Então pode ser dependendo da empresa, vai ser todo mês, todo trimestre, mas se você tem várias empresas, você tem uma carteira de investimento em ações, você provavelmente vai receber todo mês. E aí, você tem agora uma nova fonte de renda. Você não depende só do seu trabalho. Por quê? Porque tem uma nova fonte de renda que já consegue pagar suas despesas de casa, já consegue te permitir fazer uma viagem, já te permite fazer algum curso que você quer fazer, já permite que você tenha mais liberdade, tá bom? Só que se você não sabe fazer isso, você simplesmente vai continuar deixando dinheiro na poupança. Quando juntar aqueles 5, 6 mil reais, você vai gastar com alguma coisa, você vai querer comprar um carro, você vai financiar e vai pagar 2 carros, e você nunca vai ter dinheiro sobrando. Você vai estar sempre preso ao sistema, que é basicamente trabalhar para viver, ao invés de viver. Melhor, você vai viver para trabalhar ao invés de trabalhar para viver. Trabalhar não vai ser uma opção. Trabalhar vai ser uma necessidade porque você não tem outras fontes de renda, tá bom? E essa é mais uma vantagem que você tem quando você aprende a investir e criar essa renda passiva. E agora só mais 3 pontos que eu vou falar para a gente, que são importantes para a pessoa começar a investir, que não afetam só ela, afetam a família dela, como eu já falei. O primeiro deles, eu já disse, dar educação de qualidade para seus filhos. Se você não tem condição de pagar a melhor escola da sua cidade, se você não tem condição de pagar um curso de inglês, um curso de outra língua que ele quer fazer, não tem condição de pagar um esporte que ele quer fazer, o seu filho necessariamente vai ter um futuro pior do que ele teria se ele tivesse acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de conteúdo que você poderia dar para ele. Tá bom? Então já falei de educação. Seus filhos necessariamente não vão ter controle financeiro, porque educação financeira, pessoal, se aprende dentro de casa. Você não aprende na escola. Você chega na escola você vai aprender biologia, você vai aprender mitocôndria, você vai aprender célula. Você não vai aprender na escola. Pessoal, é o seguinte, quando a gente começa a investir, a gente tem que se planejar curto, médio e longo prazo. Tem as necessidades de curto prazo, tem a necessidade de médio prazo, os objetivos, e no longo prazo a gente quer planejar ter um patrimônio gigantesco, uma renda passiva, e também a gente quer ter... Você não aprende isso na escola. Você não aprende isso na escola, você aprende isso dentro de casa. Pai, como é que você observa seus pais gastando dinheiro? Como é que eles gastam dinheiro? Eles torram o dinheiro deles todo mês e não sobra nada no final do mês, sobra um pouquinho, você perde dinheiro e eles não têm, enfim, você aprende sobre dinheiro dentro de casa, você imita o que seus pais fizeram com o dinheiro, tá bom? Então, quando você não aprende sobre dinheiro, e eles aprenderam com os pais dele, e eles com os avós, e por aí vai. Então, quando você não aprende sobre dinheiro, você não consegue quebrar esse ciclo.
E se você não quebra esse ciclo, você vai ser mais uma pessoa que vai perpetuar esse conhecimento de não sei investir, só guardo meu dinheiro na poupança, e aí seu filho vai não saber investir, guardar dinheiro na poupança, e o filho dele não sei investir, e aí vai ser todo essa efeito em cadeia de gerações e gerações que não sabem investir seu dinheiro, que não sabem aplicar seu dinheiro, que não sabem ter uma renda passiva, que não sabem criar um patrimônio, tá bom? Então isso é consequência. E só para fechar, mais um ponto que eu já falei, que brigas dentro de casa. Então tem tanto uma pesquisa feita pelo Serasa São Paulo, como uma pesquisa feita no Reino Unido, em que eles viram que a principal causa de discussões de casais, e isso aqui se você está assistindo, Yuri, mas eu moro sozinho, eu moro com meus pais, eu não tenho nenhuma namorada, namorado, eu não sou casado, eu não sou noivo, mas vai ser, certo? Mesmo que você tenha, sei lá, 21 anos, hoje daqui a 10 anos, provavelmente você vai ter namorado, namorada, noivo, noiva, casado. Então você vai passar por isso. Então se você chegar nesse momento e você não souber investir, você vai fazer parte dessa estatística de pessoas que se separam principalmente porque um dos dois ou os dois não cuidam do dinheiro, não sabem administrar o dinheiro. Imagina só, e faz sentido, pare para pensar. Imagina só que você trabalha todo dia, você se dedica todo dia, e a pessoa com quem você está, ela simplesmente gasta o dinheiro, compra alguma coisa que ela quer, torra o dinheiro, ou o contrário, às vezes é você essa pessoa, e a outra pessoa está batalhando para crescer e tudo mais. Não tem como esse relacionamento ir para frente. Não vai ser só discussões, só conflito, enfim. Não tem como isso dar certo. Se um dos dois, melhor dizendo, se os dois não souberem como investir, não souberem como planejar o futuro, não souberem como criar um patrimônio, não souberem como criar uma renda passiva, vai ser discussão atrás de discussão até que vai acabar em divórcio na maioria dos casos, tá bom? Então saber investir é importante para você, é importante para a pessoa com quem você está ou com quem você vai estar, e é importante para os filhos que você tem ou para os filhos que você vai ter e para os netos deles também, e assim sucessivamente, tá bom? Então isso é uma coisa que você tem que ter na consciência. Investir não é só para você, tá bom? Se você diz assim, Yuri, eu não quero saber de investir, de poupar, eu só quero saber de botar meu dinheiro na poupança e se eu precisar dele eu gasto aqui e tal, saiba que você está sendo extremamente egoísta em fazer isso, porque você não está fazendo, você não tem que investir pensando em você. Se você não quiser pensar em você, o principal é que você pense em você, mas se você não quiser pensar em você, pense no seu filho, pense na educação que você vai dar para ele, na saúde que você pode pagar para ele, pense nos seus pais, que saúde você quer pagar para eles e por aí vai. Enfim, então esses são os motivos que a pessoa tem que aprender a investir para ela não ficar refém dessas situações, ficar refém de não ter uma renda passiva, um patrimônio maior, ter dinheiro na poupança, na conta corrente, ou simplesmente não guardar sequer dinheiro, tá bom? Pessoal, muito obrigado por participarem. Inclusive, a gente está acabando a live daqui a uns 3 minutos, eu vou acabar, mas ainda vou passar por algumas informações importantes. E antes, eu queria saber o que vocês estão achando. Comenta aqui, por favor, o que vocês estão achando, enfim, está fazendo sentido para vocês, vocês entenderam a mensagem, deu para captar, teve alguma coisa que ficou confusa, que não ficou clara, comenta também que eu aproveito e explico aqui agora. Tá bom? Muito obrigado, Neide. Muito obrigado pelo feedback. Boa abordagem, educação financeira, saúde emocional. Perfeito. Exatamente, está tudo interligado, tá bom? Então, muito obrigado, Adenildo. E pessoal, se quiserem dar mais algum feedback, alguma sugestão, alguma opinião, podem dar aqui também. E pronto, algumas mensagens importantes. Se você ainda não está participando do evento Seus Primeiros Passos na Bolsa, é um evento gratuito, online, que vai acontecer dias 26, 28 e 30 de julho, semana que vem, às 8h30 da noite. Tá legal? Então, esse vai ser o conteúdo, e o conteúdo dessas lives vai ser, desse evento, enfim, vai ser incrível. E essas lives aqui, que estão acontecendo às 11 da manhã, de segunda a sexta, são lives que eu estou fazendo extra, para trazer mais conteúdo, para aquecer os motores para o evento oficial que acontece no dia 26, 28 e 30, às 8h30 da noite, tá bom? E eu vou fazer mais, inclusive, aproveitar que o Brian comentou, inclusive, Brian, eu vou trazer para cá, eu vou fazer... amanhã, quinta, sexta e sábado, às 8h30, eu vou fazer uma live, vou fazer entrevista com algumas pessoas que começaram a investir e que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não tenho tempo para investir. Então amanhã eu vou chamar, amanhã ou sexta-feira, eu vou chamar um estudante de medicina, que ele é empresário e ele investe. Então a pessoa pensa, estudante de medicina já não tem tempo. Ele além de estudante de medicina é empresário e ele além de empresário ainda investe e para agravar ainda mais a situação, ele tem menos de 25 anos, tá bom? Então, a pessoa pensa assim, Yuri, investir é para quem tem 30 anos, é para quem é rico. Ele não é rico, mas ele empreende e ele é estudante de medicina. Então, em Universidade Federal. Então, esse é um exemplo. Vou trazer também Manu, que é uma amiga minha, amiga de Brian, que está aqui também,
enfim, começou a investir também. Ela tem minha idade, tem nossa idade, 26, 27 anos, e ela começou a investir também há pouco tempo, tá bom? E vou trazer mais um terceiro convidado, que vai ser no sábado, que é a Gabi, tá bom? Então, enfim, vou trazer convidados às 8h30, às 11 horas da manhã, todo dia dessa semana vão ter lives, e amanhã, quinta-feira, sexta e sábado, vão ter lives extras, então vão ser 2 lives no dia, vão ser às 11 da manhã, e vai ter às 8h30 com 3 convidados, às 8h30 na quinta, 8h30 na sexta e 8h30 no sábado, tá bom? E o evento oficial começa segunda-feira, às 8h30 da noite. Tá legal? Então deixa eu ver aqui agora as perguntas. Yuri, você vai fazer alguma live sobre capital de segurança? Eu fiz a live sobre como investir com segurança, foi a live de segunda-feira. A live de segunda-feira. Essa live ela não ficou gravada, porque nenhuma dessas lives está ficando gravada. Eu deixo disponível a gravação por 24 horas e depois tiro do ar. Tá legal? Então esse tema foi o tema justamente da live de segunda-feira. Então, infelizmente, sábado esse tema já saiu, já foi abordado e já saiu. Mas não se preocupe, porque esse tema vai ser abordado ao longo de todo o evento, seus primeiros passos na bolsa, que é dia 26, 28 e 30 de julho. Vai ser um tema que eu vou abordar também, tá legal? Eu tô até pensando em colocar as 5 lives dessa semana, disponibilizar durante o final de semana, para quem quiser ver reprise, quiser rever, não tiver perdido algum conteúdo, poder assistir também. Então, se eu fizer isso no final de semana, disponibilizar as 5 lives, e aí eu te aviso que você vai poder assistir as lives, tá bom? Obrigado pelo feedback, Macaco. Deu pra entender tudo. Show de bola. Valeu, Brian. E obrigado, Alice. Então, pessoal, obrigado. Era isso por hoje. Nós nos vemos amanhã, às 11 da manhã, para a próxima live da Maratona de Aquecimento para o Evento. Seus primeiros passos na Bolsa. Tá legal? Perfeito. É isso mesmo, Sabas. O primeiro passo é você ter um dinheiro que vai ser para segurança. Depois disso, ter esse dinheiro para segurança, você vai começar a planejar dinheiro para seus objetivos de médio prazo. Eu vou querer comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem. São objetivos de médio prazo, tem que planejar dinheiro para isso também. E tem o dinheiro de longo prazo, que é você planejar sua liberdade financeira, que é você planejar sua renda passiva, que é você planejar seu patrimônio crescendo, tá bom? E a gente vai abordar isso bem direitinho ao longo do evento. Pessoal, obrigado por participar até aqui. Se você está vendo isso aqui gravado, não deixe de compartilhar com quem você acha que precisa assistir esse tipo de conteúdo também. E não deixe de convidar alguém para participar desse evento com você, tá bom? Nós nos vemos amanhã, às 11 da manhã, para a próxima live. Tchau, tchau.